Aprenda hoje, passo a passo, uma estratégia pronta. Ctrl+C, Ctrl+V, para você lucrar com overlimit no mercado de gols. Bora pro vídeo para você entender. Vamos começar do básico aqui, às vezes a galera não sabe o que é o tal do overlimit, então eu vou explicar aqui para vocês com um exemplo prático. Ó, já abri um jogo aqui na Betfair entre Sant'Antonio e Chacaritas, o jogo tá 1 a 1 aos 78 minutos. Então, o mercado de overlimit é aquele que, saindo gol nessa partida, independente de qualquer equipe, ele fecha, ou seja, quem estava no menos perde, quem estava no mais ganha. E o nosso caso aqui na nossa estratégia é estar a favor do mais. Então, nesse exemplo, tá? A gente vai no mercado de gols, o mercado limite é o mais de 2,5. Por quê? Porque você já saiu 1 a 1 no jogo, ou seja, já saíram 2 gols. Saindo 3, esse mercado fecha, mais ganha, menos perde, tá? E se fosse um jogo 2 a 1, tá? Aí seria o 3,5. E se fosse um jogo 0 a 0, aí seria o 0,5. Entendido essa parte? Acho que é bem simples aqui essa parte de entender. Agora a gente vai para os critérios, tá? Por que critérios? Porque é importante a gente fechar a nossa estratégia, tá? Cercar ela para que a gente não fuja da nossa análise e também da nossa questão metodológica, tá? Então o primeiro critério é o quê? Testar a estratégia com pouco dinheiro. Esse daqui vale para todos, não é somente para essa estratégia do overlimit, não. Qualquer estratégia que você testar, teste com pouco dinheiro. E aí o que eu sugiro para você? Cria sua conta pelo link abaixo aqui na Betfair, que a Betfair está com uma promoção muito interessante, que é uma promoção que te dá R$ 600 em aposta grátis. Não é bônus, não vai precisar fazer rollover, nada. Você depositou, clicando no link aqui na descrição, você já vai ganhar esses R$ 600 em aposta grátis. E como que funciona? Ele vai para o seu saldo? Não. Você vai ganhar R$ 600 em aposta grátis, sendo que 40 dias você vai ter uma cobertura da primeira aposta do dia até R$ 15, que aí 15 vezes 40 dá R$ 600. Caso você não tenha entendido, volta tudo isso. Mas basicamente, por que eu sugiro você testar a estratégia criando a sua conta na Betfair? Porque todo dia você vai conseguir fazer uma aposta gratuita, porque caso você perca, a Betfair vai devolver esses R$ 15 para você. Então você vai fazer um depósito muito pequeno e vai poder testar por 40 dias. Então, cara, melhor bônus, não dá para falar, melhor aposta grátis aqui, melhor promoção que a Betfair fez, enfim. Vale muito a pena, velho. Então, cria sua conta, tá? Queria era eu, na minha época, né? Quando eu lá atrás não tinha conta na Betfair, ter uma promoção como essa a meu dispor, porque ia testar muita estratégia de graça. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro critério. Segundo critério, vamos aqui revelá-lo, fazer suas operações ao vivo. Putz, não tenho tempo e tudo mais, só dá para assistir um jogo por dia. Não tem problema, tá? Não tem problema. Por que eu falo para você fazer suas operações ao vivo? Porque você vai acabar entendendo e vai acabar definindo qual que é o melhor jogo, a melhor partida para você estar dentro, tá? Isso tudo você vai fazer não somente vendo um gráfico, vai ser vendo o jogo ali na prática. Putz, ó, eu tenho uma média de acerto muito melhor em jogos que todas as equipes estão para fazer gol. Putz, eu tenho uma média de acerto melhor quando o jogo tá 0 a 0. Putz, ó, quando o favorito tá pressionando, eu tenho uma média de acerto maior no meu over limit. Então, tudo isso você vai definir assistindo e fazendo suas operações ao vivo. Então, faça isso pelo menos no início. Sei que muita gente gosta de trabalhar com gráfico e tudo mais, mas eu sugiro isso daí para vocês. Terceiro aqui, defina uma odd mínima de entrada. E aqui eu dou uma sugestão de 1,50. E por que 1,50? Um número aleatório, um número que você tirou da cabeça? Não. Você trabalhando com uma odd mínima de entrada de 1,50 e acima dela, no mínimo, tá? As suas apostas vão ser definidas assim. Em caso de 2 lucros e um prejuízo, você fica no 0 a 0, que é uma boa taxa de acerto, tá? É uma boa taxa de acerto. Claro, você vai precisar ter, se você trabalhar com uma odd 50, você vai ter que ser um pouco mais assertivo do que isso. Mas, basicamente, você já vai correr menos risco de perder dinheiro, tá? Então, eu defini essa odd mínima de entrada a 1,50. Depois eu vou explicar para você como que você vai saber qual que é a sua odd mínima de entrada. Fechado? Vamos para o quarto critério, que esse, inclusive, ele está muito bem embasado no anterior, que é o quê? Defina um tempo mínimo de entrada, de 60 a 76 minutos. E por que eu defini esse tempo mínimo de entrada? Baseado aí, né, em toda a experiência que eu tenho, dificilmente em campeonatos que são over goals, ou seja, que tem uma média interessante de gols para a gente trabalhar, você vai conseguir pegar uma odd a 1,50 abaixo dos 60 minutos. Caso isso aconteça, eu vou poder pegar? Pega, tá? Pega, que aí é interessante. Eu tô sugerindo que você trabalhe a 1,50? Não. Eu sugerindo que a odd mínima é 1,50. Se você conseguir pegar um 80, 2,10, a 2,50 e tiver dentro ali da sua leitura, né, já que você vai ver o jogo ao vivo, cara, show de bola. Melhor ainda, você joga, ó, sua média de odd lá pra cima, beleza? E por quê? Esse sim é um imprescindível de você seguir de 76 minutos, menos que 76 minutos. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar no final do jogo,
eu defini ali que 15 minutos mais acréscimos é um tempo muito interessante para você estar dentro do mercado, tá? Agora, 76 para frente já fica um pouco complexo, já é pouco tempo, já não se sabe se vai ter muito acréscimo, inclusive o acréscimo é uma coisa muito importante para você ficar de olho, beleza? E agora, tá? Eu quero trazer um exemplo prático de tudo isso que eu trouxe para você agora ali no mercado, tá? Então, eu vou separar um jogo e vou trazer a situação e vou mostrar para vocês na prática tudo isso que eu citei englobado em uma entrada. Já já eu retorno. Boa, pessoal. Ó, seguinte, o jogo que eu vou trabalhar essa estratégia é Napoli versus Como. Primeiro eu já vou fazer a entrada e depois eu vou explicar para vocês o porquê, ó. 2-1 a partida, ou seja, o over limite está a 1,50 no mais de 3,5 gols. E é exatamente essa entrada, lembrando, tá, pessoal? Façam sempre a entrada com o mesmo valor de unidade para não dar diferença e você ter a taxa ali de acertos ali tudo certinho. Não vai fazer de qualquer jeito, beleza? Vou efetuar a entrada aqui e aí depois a gente vai conversando um pouco mais sobre ela, quais foram os motivos que me fizeram entrar. Bom, o Napoli saiu à frente nesse jogo, o Como empatou a partida e o Napoli virou essa partida aos 50 e poucos minutos. E por que esse jogo aqui é um jogo bem interessante? Primeiro, o Napoli tem uma tendência muito forte para gols no final de partidas, nos últimos 75 minutos, e o Como tem pouquíssimas vitórias no campeonato, ou seja, está brigando na parte de baixo e está se lançando para o ataque. Com isso, tá deixando o Napoli mais à vontade e bom para a gente pegar esse possível over aqui, tá? Eu tô mais confiante no 3-1 do que no propriamente 2-2, mas obviamente se o 2-2 acontecer, também não é ruim. Tô vendo esse jogo na outra tela, poderia ver aqui no Betfair TV, mas não vou colocar, porque senão a gente sabe que tem questão de direitos autorais aqui na plataforma. Fechado? Então eu retorno para falar o desfecho dessa entrada que a gente acabou de fazer a uma odd de 1,52. Bom, pessoal, gol do Napoli aqui, então bateu a nossa entrada 3-1, da forma que eu até previa, né? Acho que com a saída do Como ali para o ataque, o Napoli estava contra-atacando muito bem. E é importante ressaltar uma coisa nesse tipo de estratégia. Quando você trabalha no final da partida, nos 15 minutos finais, ali no máximo, a tendência é que a gente também acredite em gols no final, né? Muitos gols a gente vai pegar mais ali para o finalzinho da partida e até mesmo nos acréscimos, que foi uma coisa que eu não mencionei quando eu fiz a entrada, mas vale a pena ficar de olho. Por quê? Porque esse jogo havia tido algumas boas paradas por conta de lesão, por conta de cartão, VAR, substituição. Então, assim, pelo menos 5 minutos a gente teria adicionais para a gente bater essa entrada aqui do Napoli. Então, acho que esse exemplo aqui ficou muito claro do que a gente quer, do que a gente tem que fazer para que essa estratégia dê certo, beleza? Boa, pessoal, agora que vocês viram um exemplo prático, vamos para algumas recomendações, tá? Não são critérios, mas recomendações importantíssimas que eu vou trazer para vocês para a gente fechar esse vídeo. A primeira delas, cara, importantíssimo, importantíssimo demais. Planilhe todas as suas entradas para descobrir sua média de odd e taxa de acerto. Por quê? Essas duas coisas vão definir se você vai ser lucrativo ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Imagina, a sua média de odd é 2, tá? Porém, você acerta menos de 50% das suas entradas. Então, você não vai ser lucrativo. Você tem que ou aumentar a sua taxa de acerto ou aumentar a sua odd média. Agora, por exemplo, uma outra situação um pouco mais baixa. Fala, cara, gosto de pegar a odd de 1,50, pego mais gols ali, tá? Pego mais gols. Então, a cada 2 acertos seu, você tem um erro, você zera. Então, cada 3 acertos você errar uma, tá? Tem um aproveitamento aí de 25% em 4 entradas, você já vai conseguir ser lucrativo, tá? Isso falando novamente no curto prazo. Você viu que não vai, que vai definir se você é lucrativo não é só a odd, putz, eu pego odd altas, não, vai ser juntamente com a taxa de acerto. E para te ajudar, ó, vou deixar aqui nos cards um vídeo onde a gente tem uma planilha completa que vai te auxiliar para fazer todo esse controle, beleza? Vamos para mais uma recomendação. Se errar na análise, fecha a entrada e anota desfecho. Essa aqui eu deixo com um asterisco. Deixa eu até colocar um asterisco aqui para ficar mais fácil para você entender caso você dê um print aí na tela. Por quê? Isso é uma recomendação, tá? Uma recomendação, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Putz, eu entrei naquele jogo e falei, cara, esse jogo tá ruim, tá? Eu fecho, tá? Não tem problema. Por quê? Caso você faça isso, você tem que anotar o desfecho. Porque aí no final do mês, no final de um ciclo, você vai olhar lá e falar, caramba, ó, fechei 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Aí vamos supor que dessas 5, 4 bateram. Isso significa o quê? Às vezes você tá um pouco precipitado aí na análise, tá? Você entrou no mercado, ficou com medo de perder o dinheiro e fechou a posição. Então não vale a pena. Uma outra ressalva sobre essa recomendação. Se você for fazê-la, cara, crie uma conta na Betfair, link tá aí na descrição, e utilize o Betfair Exchange, tá? Onde se faz trade. Por quê? Porque lá você tem um cash out justo, tá? Porque se for fechar na casa de aposta convencional, seja no Betfair, qualquer outro tipo de site de aposta, não vai valer a pena. Então, essas duas recomendações, duas ressalvas aí nesta recomendação.
Mais uma recomendação aqui para vocês. Após 100 entradas, avalie seus resultados. Por que 100 entradas? Cara, eu acredito que seja um número bem interessante para você ter uma noção já. Qual a sua de média, qual a sua taxa de acerto, quais são os critérios de análise que talvez você vai precisar alterar. Então, assim, depois de 100 entradas, planilhando, tudo bonitinho, você vai ver já o que você vai precisar melhorar para ser lucrativo. E caso já esteja sendo lucrativo, eu espero que sim, aí você já consegue ser mais lucrativo ainda. Aparar arestas tá dentro dessa estratégia. E por fim, tá? Mas não menos importante, eu coloquei altere critérios conforme sua análise, caso seja necessário. Cara, tudo isso que eu falei para você, às vezes você vai bater o olho e vai falar, cara, eu prefiro trabalhar final de jogo com uma odd mais alta. Show de bola. Se você for lucrativo, de boa. Putz, uma odd mínima a 1,45 é bom. Show de bola. Aqui eu tô trazendo para você uma opção, uma estratégia prontinha. Mas caso você perceba que as mudanças que você fazer por conta própria te ajudem a ser lucrativos, não há problema algum nisso. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi um pouco mais longo do que o normal aqui no canal, mas espero que ajude muito todos vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E ó, não esquece, tá? Testa a estratégia aqui com a Betfair, R$ 600 de aposta grátis, 40 dias, apostando R$ 15 na primeira aposta. Caso a aposta seja perdida, aposta devolvida. Muito fácil, muito bom para você testar uma estratégia nova. Valeu? Tamo junto e aquele abraço.